Bom dia, boa tarde ou boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu acabei de ver um vídeo aí do Felipe Neto. Foi divulgado em alguns meios de comunicação. Creio que talvez em resposta à cantora Bruna Carla. Ele diz que os cristãos, para criticar ou condenar o pecado da homossexualidade, recorrem ao Antigo Testamento, onde ele diz que o Antigo Testamento é ultrapassado e que nós pegamos textos isolados para condenar o pecado do homossexualismo, e só pegamos textos que nos convém na Bíblia, dentro do Antigo Testamento, disse ele. E aí ele citou que o Antigo Testamento condena alguns tipos de alimentos, condena parar a barba e tal. Só que se esquece ele e se esquece quem defende ele, que o pecado da homossexualidade não só é ratificado no Antigo Testamento. Não é só no livro de Levítico, Deuteronômio, que fala sobre a homossexualidade, que condena tal prática. Aí ele disse no vídeo dele: vamos focar nos ensinamentos de Jesus. Jesus ensinou muitas coisas maravilhosas que precisamos focar nos ensinos de Jesus, disse Felipe Neto. Então, já que ele falou que temos que focar nos ensinos de Jesus, eu vou ler aqui um texto que Jesus falou no Evangelho de Mateus, de Marcos, registrado pelo evangelista Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 6 e o 7 e o 8. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Versículo 9. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Jesus aqui, ele dá o modelo do casamento. Jesus aqui, ele ratifica o casamento heterossexual. É o casamento entre um homem e uma mulher. E ele faz questão, o próprio Jesus, de afirmar que no princípio, o modelo de Deus, o padrão de Deus, ele criou macho e fêmea e fez o primeiro casal e uniu esse primeiro casal. Ainda falando do homossexualismo no Novo Testamento, o qual Felipe Neto citou algumas passagens do apóstolo Paulo, que Paulo falou sobre mulheres que deveriam ficar em silêncio e tal. Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículo de número Romanos, capítulo 1, deixa eu ver aqui o versículo. Versículo 24, 25, 26, mas eu quero ler o versículo 26, 27 e 28. Romanos, capítulo 1, versículo 26, 27 e 28. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles
não se importaram de ter conhecimento de Deus. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Palavras do apóstolo Paulo, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Então a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, afirma categoricamente que o pecado da homossexualidade é pecado. A prática da homossexualidade é pecado, desagrada a Deus, não é o padrão de Deus para a humanidade. Não foi isso que Deus preparou para o ser humano, não foi isso que Deus fez para o homem. Deus criou padrões. E Jesus disse que no princípio Deus criou macho e fêmea. E aproveitando este vídeo, eu dou os parabéns à cantora Bruna Carla por defender as suas convicções, enquanto muitos que se dizem cristãos estão se rendendo ao politicamente correto, estão se rendendo à pressão da mídia, do grupo LGBT e cada vez mais vai aumentando as siglas, e se rendem à pressão desses grupos. Mas o que está na Bíblia nunca vai mudar. Vocês podem fazer uma nova edição de Bíblia, vocês podem retirar alguns versículos da Bíblia, mas a palavra de Deus permanece eternamente. A própria natureza testifica que existe o macho e a fêmea, que a união perfeita entre macho e fêmea é tão perfeita dentro da natureza de Deus que gera outra vida. E isso é fato, ninguém pode negar, ninguém pode ocultar o que está explícito na natureza que Deus criou, tanto para os animais quanto para a raça humana. Isso é a lei da biologia. Não existe ciência, não existe estudos, não existe capacidade humana que vá fazer um dia um homem engravidar e gerar filhos. Aparece aí na mídia homens grávidos, entre aspas, homens, mas não são homens. Ali foram mulheres que nasceram mulheres com ovário, com útero, com vagina, e são mulheres. Mudaram o exterior para dizer que eram homens, mas continua sendo mulher. A biologia, a genética continua sendo de mulher. O DNA é de mulher. Da mesma forma, homens afirmam serem mulheres, tomam hormônios femininos para mudar o seu exterior, fazem até cirurgias, mas continuam sendo homens, tanto na ciência, quanto na biologia, quanto na genética. O DNA testifica de que sempre será um homem, porque o que Deus fez, ninguém pode mudar, ninguém pode desfazer. Podem tentar desfazer, mas não desfaz a natureza que Deus criou, que é perfeita. A natureza de Deus é perfeita. Então, parabéns à cantora Bruna Carla por defender as suas convicções, que o verdadeiro cristão não se cala diante de pressões de pessoas que não entendem, não conhecem a palavra de Deus. Não odiamos o homossexual, não abominamos o homossexual, porque são pessoas que necessitam do nosso amor, do nosso carinho, do nosso abraço, do nosso respeito, mas nunca da nossa aprovação. Não aprovamos, respeitamos, mas aprovar nunca.